ligado? Pronto, agora sim. Olá, pessoas do YouTube! Nesse nosso último direto da estrada, eu e a Emily aqui, nós estamos indo para onde? Para onde? Eu acho que vocês ainda se lembram. Aproveitar esse videozinho aqui para responder uma pergunta. Eu, antes de viajar para cá, eu postei lá na página do Facebook, facebook.com/diario-do-diretor, que perguntas eu precisava de assuntos para gravar vídeos. Então, as pessoas para comentarem lá. A primeira pergunta é do Ike do Bahia. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Era algo relacionado a ter ideias para vídeos de curtas de 1 minuto. Então, geralmente as pessoas me perguntam como é que faz para escrever roteiros longos, tipo uma série que dure meses e tal. Praticamente, tem algumas técnicas diferentes, obviamente, mas a base para 1 minuto é a mesma coisa. Primeiro que você tem que estudar e entender as regras para uma história ser boa, entre aspas, no sentido de que a dramaturgia tem algumas regras, alguns pontos que tornam a história um pouco mais interessante. Isso vem lá da Poética de Aristóteles, onde que ele meio que dita um manualzinho, ele comenta um manualzinho sobre a dramaturgia, a história que tem que ter uma história dramatúrgica. Posteriormente, muitas pessoas começaram a escrever livros comentando isso e recomentando isso. E do que eu tô falando? Tô falando da jornada do herói. Não sei se vocês percebem, mas toda história tem um protagonista, um antagonista, que não necessariamente é uma pessoa. Esse antagonista pode ser uma situação, pode ser uma dificuldade, pode ser um evento da natureza. É uma oposição, é uma dificuldade no qual o herói tem que passar. E a partir deste herói, a partir desta linha dramatúrgica no qual se escreve essa história, tem alguns pontos. Meu Deus, essa lente tá ferrando com o meu braço. Vou tentar apoiar aqui. Tem alguns pontos onde que vocês percebem picos de tensão, as curvas da história, os arcos da história, a figura do mentor que aparece no último momento, onde... Ah, sim, outra coisa, antes do mentor tem o que a gente chama de tentação, que é onde que o herói quase se converte, ou quase fraqueja, ou quase desiste. Olha que legal que a gente está passando aqui atrás, não sei se vai dar pra ver, mas enfim, dá pra ver o mar lá longe. Guarajuba, aqui, segundo informações da nossa piloto. Enfim, voltando. Então, tem os arcos da história, tem as curvas da história, tem a tentação do herói, e tem a figura do mentor também, que não necessariamente é a figura do Merlin. Deixa eu focar aqui, tá me focando. Não necessariamente é aquela figura do Merlin, do Mestre dos Magos, mas é uma figura que vai dar o caminho para o herói, para o protagonista, para ele resolver o seu problema. E isso pode ser adaptado a várias histórias, O clássico do século XXI, perdão, foi escrito no século XX, mas se tornou no século XXI, é Harry Potter. É um herói que por 7 livros passa por vários antagonistas. Ele tem o antagonista principal, que é o Lord Voldemort, só que ele tem várias dificuldades na Pedra Filosofal, na Câmara Secreta, no Prisioneiro de Azkaban. Ele tem várias pedras no caminho. E tem a figura do mentor, que é o Dumbledore, que aí seria a figura clássica do carinha lá, do mestre e tal. Tem as tensões, tem as vezes onde que ele quase fraqueja. Tem a figura dos amigos dele, que eu esqueci na dramaturgia como se chamava isso. Mas enfim, em suma, o que eu quero dizer é que primeiro você tem que entender essas histórias você pode dilatar essa história por 6 meses ou encaixar esse roteiro com esses pontos em 1 minuto. Então, para um roteiro grande, o que você faz? Você faz os plot points. Você marca as pistas, marca os principais pontos que tem que acontecer no seu roteiro até o final, e depois você vai preenchendo a história de um plot point a outro. E aí você consegue dilatar. Por exemplo, se algo acontecer no meio desse plot point, você tem como modificar. Algo acontecer, eu falo em produção, em questão de ator morrer, ou ator faltar, ou ator, enfim, ou algo acontecer no meio da série,
Você pode pegar aquela pecinha ali de um... Eita, que minha câmera bateu no vidro agora. Você pode pegar aquela pecinha entre um plot point e outro e modificar, sem modificar o arco da história inteira. O que? Ah, tá. Emily tá aqui me cutucando. Isso aqui é o que? Isso aqui é Guarajuba? Parece muito com a entrada de Praia do Forte. É tudo igual esse negócio? Meu Deus, ok. Temos na nossa frente aqui uma Toyota Hilux tapando 70% do ângulo. Enfim, esse vídeo tá ficando muito grande. Eu vou encerrar ele por aqui. E mais tarde eu comento mais sobre isso e termino de responder sua pergunta, tá bom? Então, tchau, tchau!